estava aqui domingo passado à noite, falamos sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Você crê nisso? Mas quantos de vocês esperam a volta de Jesus? Quantos de nós esperamos a volta de Jesus? A gente espera que a nossa vida seja uma vida confortável, muito mais do que a volta de Jesus. Sim ou não? Daniel tem uma profecia em Daniel que diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. É uma profecia de Daniel. E a tendência, cada dia mais, é as pessoas se esfriarem com relação a Deus, com relação à expectativa da volta de Cristo. Cada dia mais. Cada dia mais nós vamos nos envolver com os prazeres deste mundo. A cada dia mais nós vamos desejar ficar mais neste mundo. A cada dia mais eu vou querer ter uma vida mais confortável neste mundo, porque o amor nosso por a volta de Cristo está se esfriando a cada dia. Cada dia. Nós falamos aqui hoje pela manhã que nós estamos preparando nossos filhos para serem pessoas que serão excelentes profissionais, serão pessoas que viverão nessa sociedade diferente, contemporânea, sociedade transformada pelos padrões. E nós queremos que nossos filhos sejam bons advogados, bons doutores, bons mestres, bons um monte de coisa, mas poucas vezes oramos para que nossos filhos sejam missionários, pastores, homens de Deus, servos fiéis que nunca abandonem o Evangelho de Deus. Porque nós estamos trocando nossos valores, porque estamos perdendo a expectativa da volta de Jesus. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24, Hebreus 11 é um texto que fala sobre a fé de Moisés, a fé de vários homens. E tem um texto que, quando ele fala de Moisés, falamos no domingo passado que Moisés, a expectativa dele da volta de Cristo, Moisés, ele preferiu abrir mão da sua posição, dos prazeres deste mundo e da prosperidade deste mundo. E três coisas eu quero falar também sobre isso com Moisés. Eu vou ler aqui primeiro, 24, diz assim: pela fé já muito adulto, pela fé Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseguiu e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Três coisas eu quero falar para você nesta manhã, o que fez Moisés mudar completamente a sua perspectiva de vida, o que fez Moisés completamente aquilo que ele pensava, aquilo que ele almejava. Moisés foi criado em toda a cultura do Egito, Moisés era o sucessor do faraó. Moisés abre mão de tudo isso por algo muito maior, pela expectativa e a certeza de que Deus tinha preparado para ele, como diz o texto, algo muito além daquilo que ele poderia viver, sendo um homem vivendo num palácio com todas as riquezas e tudo mais. Moisés, primeira coisa que Moisés prefere é abrir mão daquilo que ele poderia viver de prazer. Ele abriu mão de viver perto de gente poderosa, ele abre mão para viver perto de gente perseguida. O objetivo da igreja, Deus quer ver uma igreja que ela está envolvida com pessoas perseguidas, pessoas maltratadas. Muitas vezes nós queremos lugares de prazer, lugares onde seremos reconhecidos. Moisés preferiu, a Bíblia diz que ele preferiu ser chamado perseguidor, sendo perseguido, do que perseguir pessoas. A igreja de Cristo, ela não pode estar do lado daqueles que maltratam. A igreja de Cristo tem que estar do lado daqueles que são maltratados. Essa é a igreja de Cristo. O evangelho de Cristo não veio para os poderosos, para que os poderosos ganhassem mais poder. O evangelho de Cristo veio para que aqueles que são perseguidos sejam acolhidos pela igreja dele. A Bíblia diz que Moisés preferiu, não foi algo que foi imposto aí. Ele preferiu, ele escolheu o sofrimento. Moisés escolheu sofrer, ter uma vida sofrida, do que ter uma vida de prazer. Ele escolhe, é uma escolha dele.
Ele preferiu sair dali e ir para o deserto para sofrer por amor a um povo. Isso é a expectativa da volta de Cristo. Isso é a expectativa daquilo que Jesus está voltando. Ontem a gente estava aqui no encontro dos jovens, uma das perguntas que foi assim, esse monte de coisa que está acontecendo no mundo, essas guerras, essas catástrofes, isso é uma demonstração da volta de Jesus? E aí uma das respostas que a gente deu para eles era o seguinte: Jesus vai voltar, sabe quando? Quando a gente estiver totalmente adaptado a este mundo e vivendo uma vida super confortável. Sabia? Jesus não vai voltar numa catástrofe, porque seria muito fácil descobrir, porque a Bíblia diz que Jesus vem como um ladrão. A cada ano, a cada época que a igreja vai se esfriando, a cada época que eu vou me apegando mais às coisas deste mundo, é a época que Jesus está voltando. Porque a vida de prazer neste mundo, ela me afasta da expectativa da volta de Jesus. Jesus vai voltar no momento que o mundo estiver mais em paz, aonde a gente vai olhar e vai falar assim: gente, isso aqui está bom demais, vamos ficar por aqui mesmo. É que Jesus volta. Quando você vê guerra, rumores de guerra, Mateus 25, ele fala o quê? São sinais apenas. Todos nós esperamos no tsunami de 2000 e alguma coisa, 2001, se eu não me engano, todo mundo achou que o mundo ia acabar. Não foi assim? Virada do ano 2000, o mundo vai acabar. Não, irmãos. Jesus vai voltar o dia que eu e você estivermos mais tranquilos e a gente estiver totalmente adaptado aos prazeres deste mundo, assim, sabia? Como é bom aqui. Para que eu preciso do céu? Comam, se alegram. Não é assim que Jesus contou a parábola do homem que guardou toda a sua riqueza num celeiro? Agora eu vou descansar. E Jesus fala assim: louco, louco. Se você perder, eu voltar agora, o que você tem a oferecer? Jesus escolheu, Moisés escolheu, Jesus na sua história toda na Bíblia. Irmãos, às vezes a gente esquece de que Jesus escolheu o sofrimento ao invés do prazer e das riquezas do mundo. Jesus escolheu o sofrimento. Jesus escolheu andar com os rejeitados, os maltratados, os excluídos da sociedade, ao invés de andar do lado daqueles que têm o poder. Jesus escolheu andar fora da religião, porque a religião estava consumindo aquelas pessoas. Jesus preferiu andar do lado daqueles humildes, sem religião. Porque Jesus tem escolhido essas pessoas. Moisés escolheu andar do lado daqueles que sofriam. Moisés escolheu ser rejeitado. E se enquanto eu e você como igreja estamos querendo ser reconhecidos pela sociedade, nós estamos num caminho oposto do que Jesus e do que Moisés fez. Irmãos, enquanto a igreja de Cristo é aceita em todos os lugares, tem alguma coisa errada. A igreja de Cristo vai ser rejeitada. O nosso padrão de vida familiar é rejeitado pela sociedade. Nosso padrão é rejeitado. Jesus escolheu o lado daqueles que sofriam e se eram rejeitados. Moisés escolheu, Moisés tinha todo o direito. Moisés tinha direito de buscar uma vida prazerosa neste mundo, mas a Bíblia diz que ele preferiu uma outra vida, andar com aqueles que sofriam. Moisés preferiu passar 40 anos no deserto, andando com o povo, do que ficar no palácio, no ar-condicionado. Ele preferiu. Nós hoje, muitas vezes nós preferimos o ar-condicionado. Nós queremos o evangelho que o outro faça e não nós fazemos.
Nós queremos que o pastor, nós elegemos pastores. Muitas igrejas pensam assim, eu sei que vocês não pensam assim, estou falando dos outros, tá? Muitas pessoas acham assim, nós vamos arrumar um pastor, pagar um pastor, para ele fazer o meu trabalho. Enquanto eu trabalho, ele faça o trabalho dele. Nós estamos transferindo responsabilidades para os outros, ao invés de nós aceitarmos. Nós queremos uma vida prazerosa, e não é errado você querer ter uma boa casa, um bom carro, uma boa estrutura familiar, nada disso é errado, mas nós, como Cristo Jesus, o nosso padrão de vida não é este. A nossa busca, a nossa ânsia neste mundo não é para essas coisas. A ânsia minha e sua neste mundo é para que eu vou me preparar e preparar a minha família e as pessoas que estão sem Cristo para a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar. Enquanto nós não nos prepararmos para isso, Jesus não vai voltar. Moisés saiu com aquele povo, abriu mão de tudo, foi rejeitado por Faraó, foi rejeitado por aquelas pessoas que caminhavam com ele, foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele preferiu isso porque a expectativa de Moisés, e o texto fala isso, se você continuar lendo, ele fala assim que a expectativa dele era além das coisas visíveis. Moisés não agia pelas coisas visíveis, Moisés agia pelas coisas invisíveis do Senhor Jesus. Por aquilo que ele não via, mas tinha certeza que iria acontecer. Se você continuar lendo, vai falar assim, pela fé Moisés atravessou o mar. 2 milhões de pessoas atravessando o mar. E a Bíblia diz ainda mais, pela fé, quando o povo de Israel, quando o povo do Egito foi atravessar, eles morreram pela fé. Não aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente tem a certeza que vai acontecer. Nós, povo de Deus, vivemos pela fé, a certeza de que Cristo está voltando, Jesus vai voltar. Não sei se ele vai voltar hoje. Quando eu tinha 13 anos, eu falava, Senhor, não volte que eu quero casar. Eu não queria que Jesus voltasse, eu queria casar. Eu tinha 13 anos de idade, meu sonho era casar. Já casei. Jesus não voltou. Eu quero agora que Jesus volte só depois que o Miguel tiver filho. Aí pode voltar. Não sei. Não sei quando Cristo vai voltar. Você acredita que Cristo pode voltar hoje? Agora. Claro que eu acredito, gente. Claro. Não é claro. Você pode até dizer que Cristo pode voltar agora. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se Jesus voltar agora, a Bíblia diz que ele vai levar com ele a igreja, amém? Isso? Você crê nisso? Jesus vai voltar e vai levar com ele a igreja. E aí você está sentado aqui, a Bíblia diz o quê? Que tem uma pessoa sentada do teu lado, um vai ficar e o outro vai. Quem vai aqui? Quem está do seu lado vai? Quem não vai? Será que se Jesus voltar agora eu estarei com Cristo para sempre? Será que a expectativa que Moisés tinha de que ele vivia algo no impossível, algo muito além daquilo que ele estava vendo lá na frente? Será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? Se Jesus voltar hoje, será que eu preciso ajustar? Não, peraí, Senhor, não volta agora não, Senhor. Você começar a ver Jesus voltando, você fala, Senhor, não volta agora não, peraí, eu preciso ir lá na minha casa fazer algumas coisas, eu preciso acertar minha vida com meu irmão, eu preciso acertar minha vida com meu pai, com meu filho, eu preciso acertar uma vida, algo que está atrasado na minha vida, eu preciso acertar alguma coisa, eu preciso perdoar minha esposa, eu preciso cuidar do meu filho. Senhor, não volta agora não, Senhor, não faz isso agora não, eu preciso fazer isso primeiro. Mas Jesus não voltou. E nós não podemos esperar tudo isso, Jesus voltar para nós fazermos isso. Nós precisamos fazer isso agora. Eu preciso me preparar cada dia mais para a volta de Cristo. Todo dia eu preciso me preparar para a volta de Cristo. Tem alguém da sua família morrendo sem Cristo? Tem alguém da sua família longe do Evangelho? Talvez você que está aqui hoje está longe de Cristo Jesus, porque você não criou a expectativa que Jesus pode voltar a qualquer hora. Nós estamos assim, vamos levando a vida. O que vai acontecer vai. No momento certo vai. Eu já sou salvo mesmo, então está de boa. Não. Se eu sou salvo e eu acho que está tudo bem quando Jesus voltar, eu estou sendo egoísta. Eu preciso falar do amor de Deus para outras pessoas que não conhecem a Cristo.
Moisés preferiu ir para o deserto do que viver o conforto deste mundo. Nós estamos o contrário. Nós não queremos deserto. Nós queremos as bênçãos do Senhor. Irmãos, vou dizer uma coisa para você aqui. Se muitos de nós que estamos no lugar de Moisés, nós iríamos ficar no palácio. Nós iríamos preferir o palácio. Talvez você não admita isso. Talvez eu não admita isso com clareza. Mas a maioria de nós iríamos ficar no palácio. Nós iríamos querer o poder. Nós iríamos querer as benesses do poder. Ao invés de viver uma vida na esperança, sustentado por Deus. Sabe qual é a diferença do palácio do deserto? No palácio eu me sustento. No deserto o Senhor me sustenta. Você já reparou que quando você passa um momento na sua vida, um momento difícil na sua vida, que muitos chamam de deserto, é o momento que Deus sustenta você? Já viveu isso na sua vida? Quem aqui viveu sabe disso. Quando essa parte do deserto passa, que vem o momento da bonança, os vales cheios, a gente esquece um pouco de Deus. Mas é no deserto que Deus tratou a vida de Moisés. É no deserto que Jesus foi tratado por Cristo, sustentado pelo Pai. Foi lá no deserto. É no deserto de Davi que ele conhece Jesus, que ele conhece o poder e a graça de Deus. É na dor, é no momento difícil. Moisés foi tratado assim. Irmãos, o deserto na nossa vida é um período de maior profundidade espiritual. É o deserto. É onde Deus trata eu e você na mais profunda. Sabe por quê? Porque é onde eu tiro todo o meu poder e deixo Ele agir. Onde a minha dependência se torna só dEle. Moisés não seria o grande homem reconhecido dos heróis da fé se ele tivesse continuado no palácio. Se ele tivesse continuado com a expectativa de que aquela vida confortável era o que Deus tinha para ele. Mas ele sabia que Deus tinha uma outra vida para ele. Não sabia o que seria, mas sabia que Deus tinha uma vida para ele. Talvez você não tenha vivido o que Deus preparou para você ainda, porque você está confortável naquilo, no seu palácio. Você tem uma vida boa, uma vida tranquila, e não é errado, mas você tem medo de crer em Deus. Você tem medo de entregar a sua vida para o Senhor e falar: Senhor, usa a minha vida. Porque Deus pode tirar você do seu conforto. Deus pode tirar você na sua segurança. Talvez a sua segurança é seu salário. Talvez a sua segurança é seu bem, a sua casa. Você tem medo. Moisés não teve medo. Em quem você confia? Em quem você confia para pagar suas contas? É no seu trabalho? É no seu esforço? Ou é no Deus que se sustenta? Eu fiquei uma semana de cama em casa. 8 dias eu fiquei. Ruim. E a nossa vida é assim, ó. Hoje a gente está bem, daqui a pouco acaba. E a gente se apega a essas coisas. Eu quero desafiar você nessa manhã a sair igual a Moisés. Talvez você precise entregar alguma coisa para Deus nessa manhã. Deus quer que você saia da zona de conforto que você está. Irmãos, a igreja de Cristo hoje vive uma zona de conforto. Você já reparou que as igrejas não têm crescido? A última pesquisa diz que 32% da população brasileira é evangélica, ela parou de crescer. Porque nós estamos confortáveis. Nós estamos tranquilos. Nós queremos uma igreja com ar-condicionado, cadeira confortável, louvor do meu nível. Eu venho aqui, eu usufruo daquilo que Deus preparou, mas eu não me coloco à disposição para Deus usar a minha vida. Deus, nessa noite, né? Essa noite de manhã, e para muitos, vou consertar, olha só. Para muitos é noite, para outros é dia.
porque já se colocaram à disposição de Deus, aquilo que era noite se transformou em dia. Mas nesta manhã, Deus trouxe você aqui porque Ele quer tirar você da zona de conforto. Ele quer que você se dê mais. Ele quer que você se coloque mais à disposição de Deus. Ontem fizeram uma pergunta aqui na igreja, aqui no encontro dos jovens, uma das perguntas que foram feitas é assim: se não ser dizimista é pecado? Uma das perguntas que fizeram ontem, né? Não é pecado. É ingratidão. Não é pecado, é ingratidão. Se você não reconhece que tudo que você tem vem de Deus, é ingratidão. É ingratidão. Se você olha para as suas coisas que você tem e reconhece que tudo aquilo que você tem veio dos seus esforços e que não veio de Deus, é ingratidão. Nós estamos na zona de conforto. E Deus trouxe você aqui nessa manhã para tirar a gente disso. Para que a minha expectativa não seja naquilo que eu posso alcançar, mas naquilo que Jesus já fez por mim. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Creia nisso. Você que está aqui, talvez está desempregado, Deus pode te arrumar um emprego a hora que Ele quiser. Você acredita nisso? Deus pode chegar amanhã e aumentar o seu salário do jeito que Ele quiser. Deus pode te dar um carro, assim, do milagre de Deus, uma casa. Deus pode fazer aquilo que você talvez mais almeja na sua vida. Deus pode fazer assim, ó. Ele pode fazer. Eu creio nisso, sabia que eu creio? Eu creio demais nesse negócio. Você não tem ideia como eu creio nisso, esse poder de Deus. Mas sabe por que às vezes Deus não faz? Porque isso vai me trazer para uma zona de conforto. Eu vou ficar confortável. Eu vou encher meus lugares e vou ficar. Jesus trouxe você aqui nessa manhã porque Ele quer tirar você dessa zona de conforto. Não precisa acontecer com a gente algo tão sério para tirar a gente da zona de conforto. Basta a gente querer. Moisés colocou à disposição, falou: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Irmão, sabe qual é a maior tristeza que eu tenho na minha vida? Se eu não quero viver essa tristeza, é que eu morrer e não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Sabia disso? É eu passar por essa vida e eu saber que eu podia ter feito tantas coisas para tantas pessoas, abençoar tantas vidas, e eu não fiz nada disso, porque eu estava na minha zona de conforto. Eu não vejo pessoas se alegrando, eu não vejo pessoas se colocando à disposição de Deus. Eu passar por essa terra, quando eu olho para Hebreus capítulo 11, que eu olho aqueles homens de Deus, homens que passaram por essa terra e marcaram a história, e a história deles está escrita no livro da vida. Construiu histórias, saiu da sua zona de conforto. Homens assim, homens como eu e como você. E o meu desafio nessa manhã para você é que eu e você façamos igual a Moisés. Nosso objetivo maior seja a certeza da volta de Cristo, e eu vou me dedicar a isso. Eu posso investir. A gente fez um negócio, eu e mais 2 pessoas aqui da igreja. A gente tinha que comprar um monte de coisa lá para casa de apoio. Tinha que comprar cozinha, tinha que comprar mesa, cadeira, um monte de coisa. Reuni 3 pessoas e falei assim: gente, vamos fazer isso? Vamos comprar tudo isso? Compramos. Vamos pagar em 10 vezes. 10 parcelas. Eu fiquei pensando assim, cada prestação é R$100. Eu fiquei pensando assim, cara, eu gasto R$100 em tanta besteira. A gente é tão egoísta, a gente gasta tanta coisa com a gente, sabia? Mas com o outro a gente não gasta. Porque nós somos pessoas acomodadas. É assim que somos. Mas Deus quer mudar isso em nós. Se cada um de nós aqui, falei domingo passado, retrasado, não lembro. Se cada um de nós que estamos aqui nesta manhã colaborarmos com R$50 em um mês,
a gente faz tanta coisa como a gente nunca fez. Estou falando questão financeira, porque a questão financeira tem a ver com disposição. Nossa igreja vai investir agora R$10.000 em som. Vamos colocar um aquário aqui, vamos colocar um monte de coisa. R$10.000, a igreja vai investir agora. R$10.000. Por necessidade, porque a minha vontade é investir R$10.000 lá em Minas, em São Joaquim. Porque com R$20.000 eu compro um terreno na outra cidade e construo um outro projeto social para ajudar pessoas. Mas a gente tem necessidade aqui, mas eu queria fazer essas duas coisas. E sabe qual é a minha maior luta com Deus? Sabe qual é a minha maior luta com Deus? Eu vou falar para você isso aqui. Não sei se eu devo falar, mas eu vou falar. Sabe qual é a minha maior luta com Deus? É porque eu queria que Deus desse mais para nós. Para a gente ajudar mais gente. Eu queria muito que Deus desse mais para nós. Que eu pudesse chegar lá em Minas e fazer algo diferente naquele lugar. Lá em São Geraldo. Lá no assentamento com 6.000 pessoas que tem lá, que estão clamando para nós plantarmos uma igreja. Estão clamando para a gente. Pedro já foi lá 2 vezes. E o cara fala assim, eu dou um terreno aqui para vocês fazerem isso. Eu falo, Deus! E sabe o que Deus fala para mim? Você tem uma igreja, filho. As pessoas precisam se colocar à disposição para fazer isso. Eu posso mandar. Eu posso fazer sair cordonizes do céu. Mas é o povo que tem que despertar para isso. E a gente pode. A gente pode. Basta a gente se dispor a fazer isso. Basta isso. A gente se dispor.